E hoje eu quero falar sobre um assunto muito, muito legal, que é sobre ser mãe. E antes, para começar, eu quero contar uma história. Eu estava sentado um dia, o pai e a mãe, lá na sua sala, assistindo um filme, assistindo qualquer coisa. E, de repente, a mãe falou assim, olha, eu estou cansada. E eu vou me deitar, eu vou dormir. Então ela espreguiçou, levantou do sofá, foi até a cozinha, viu se estava tudo certo, olhou, tirou a carne para o outro dia, tirou do freezer, colocou dentro de um tupperware bem bonitinho, para no outro dia ela poder fazer para a sua família. Olhou se estava tudo certo, se ela já tinha estendido a roupa que tinha terminado de lavar na máquina, colocou mais uma maquinada lá de roupas para lavar. Aí ela foi saindo, foi catando as coisas das crianças que estavam jogadas pelo chão, juntando, guardando aqui, guardando lá. Passou pela cadeira ali da mesa, pegou a camiseta do marido que ele tinha deixado ali, porque ele não sabia se estava limpa ou se estava suja. Não sei se alguém vai se identificar com isso, tá bom? Mas pegou aquela camiseta, deu aquela cheirada, falou, realmente está suja, vou ter que pôr lavar. Colocou para lavar, colocou lá no cesto, olhou se as portas estavam fechadas, colocou o gato para fora, deu comida para o cachorro. Então, novamente, ela deu aquela espreguiçada e falou, eu acho que eu estou tão cansada e eu vou me deitar. Aí o filho olhou e falou, mãe, mas você não falou já que ia dormir? Ele falou, e ela disse, eu estou a caminho. Então ela foi, escovou os seus dentes, escovou os seus cabelos, passou um creme bem perfumado no seu corpo, pegou um algodão, colocou acetona para tirar o esmalte da sua unha. Então ela foi caminhando para o quarto. Antes de ir para o quarto, passou no quarto dos filhos, deu um beijo de boa noite, orou por eles, os abençoou. Catou mais algumas roupas que estavam por ali e levou para o cesto de roupas sujas. Olhou novamente para os seus filhos, então ela foi se deitar. E então o marido, o pai que estava ali assistindo, levantou, espreguiçou e falou, eu vou dormir. E foi para o quarto e dormiu. Alguma coincidência, mulher? Sabe, essa história serve para a gente entender as diferenças entre homens e mulheres. Não que um seja melhor ou maior do que o outro. Amém? Mas nós somos diferentes porque nós precisamos nos completar. Um completando o outro. Sabe, hoje em dia, a mulher, a mãe, tem uma necessidade de querer provar que ela é importante. Mas eu quero te dizer uma coisa, mãe. Você é importante. Você sabia que o dia que mais vende presentes, não só no Brasil, mas no mundo, é no Dia das Mães? Sabe por quê? Porque você é importante. E quando alguém sabe que é importante, ela não precisa provar isso para ninguém. Ela apenas é. Apenas seja. Apenas entenda a sua importância, o seu valor, o quanto valiosa você é, o quão preciosa você é. Você é preciosa, mãe, você é preciosa. Quantos aqui quando criança, estavam com dor e um beijo curou? Estava com medo e um abraço fez todo aquele terror sumir. Uma palavra consolou um desespero que parecia que ia durar uma vida inteira, e apenas uma palavra consolou tudo. E te abriu os olhos
para algo novo. Mãe, mulher, você é importante, você é preciosa, você é especial. Pensa só, nós temos um órgão a mais. Nós temos o útero, que o Senhor nos deu para algo tão precioso, que é gerar vidas. Gerar vida. É um presente de Deus para a mulher, para que ela possa se tornar uma mãe. Se tornar uma mãe. E sabe, por você ser mãe, você com certeza entende ainda mais o amor de Deus. Porque uma mãe, ela sabe se doar pelo seu filho. Ela sabe se doar. Ela entende um pouco mais o que Jesus fez, se doando, e o que Deus nos entregou, se doando o seu próprio filho a nós. O amor de mãe, através do amor de mãe. Mulher, se um dia você abortou, ou se você está pensando em abortar, entenda, isso é um pecado tão grande, não só contra Deus, mas contra você mesma. Você está fazendo do seu útero um altar a Moloque, um Deus deste mundo. Um Deus deste mundo que não tem valor nenhum e que não tem poder algum. Mas você está doando o seu útero para o inimigo. Se um dia você fez isso, saiba, o Senhor tem perdão para você. O Senhor quer sim te perdoar. Você precisa só se arrepender. De arrependimento. Não tem como uma mulher que conhece o amor de Jesus verdadeiramente querer tirar a vida do seu próprio filho. Sabe por quê? Porque eu lembro que quando eu soube que estava grávida, pelo Espírito Santo, Ele me contou. Ele me contou. Eu lembro exatamente do meu primeiro filho, nos momentos de clamor na igreja, e eu vim para frente, me ajoelhei e comecei a orar e agradecer o Senhor e falar com Deus, e de repente eu comecei a agradecer: Senhor, obrigado pelo filho que está em meu ventre. E quando eu orei aquilo, eu abri os olhos e falei: como assim? Será que eu estou grávida? Falei: será que eu estou falando loucuras? Então até aquele manto passou e eu me levantei assim, meio perdida, e não sabia o que fazia, fiquei quieta no momento. Daí eu lembro que aquela noite ia ter um evangelismo pelas ruas, e eu ia junto, no evangelismo. Não falava, mas eu ficava só orando, eu tinha muita vergonha de falar, então eu ficava só ali, só orando, mas eu não aguentei. No meio daquele evangelismo, eu cheguei para o Michel, eu falei: amor, eu acho que eu estou grávida. Ele: como assim? Eu estava orando e comecei a agradecer pelo filho que estava em meu ventre. Ele falou: será, amor? E já ficou todo feliz. E daí veio o resultado, eu estava grávida. Sabe o que mais interessante? Que eu falei assim: não, eu preciso ter certeza disso. Eu fui lá, fiz o exame de sangue, deu negativo. Eu falei: não, então é loucura da minha cabeça. Depois eu fiz o teste de farmácia, deu positivo. Eu falei: não, agora eu vou ter que tirar a certeza disso. Eu fui lá fazer uma ultrassom, chegou lá, estava lá o bebê, estava lá o Israel. E o médico falou, eu perguntei para ele: mas por que o exame de sangue deu negativo? Ele falou: sabe por quê? Porque faz menos de 10 dias que você está grávida. Então o Senhor me contou que eu estava grávida. Olha só que precioso é este momento. Não tem como nós não crermos em Deus, como uma vida está sendo gerada dentro de nós. Quando o teu filho nasce, você pode olhar para ele e contemplar a beleza de Deus, a glória de Deus, porque é Ele quem faz tudo isso. Amém? Então, minhas amadas,
mamães e futuras mamães, você é preciosa. Entenda isso. Você não precisa provar isso para ninguém, porque você já é. O Senhor fez assim. Amém? E hoje, o tema dessa mensagem é 7 maneiras de honrar a sua mãe. 7 maneiras de honrar a sua mãe. Efésios 6:2 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Alguém aqui quer que tudo te vá bem? Alguém aqui quer ter vida longa na terra? Nós queremos isso. E olha só, é uma promessa de Deus. É um mandamento com promessa. Então, só precisa ser inteligente para cumprir isso. É ou não é? Só precisamos de um pouquinho de inteligência para querer cumprir isso. Porque além de beneficiar quem nós amamos, vai beneficiar nós mesmos. Deus é maravilhoso. Olha só. E hoje nós vamos estar falando ainda mais sobre a mãe. Então, meus amados, honrar pai e mãe. E a palavra não diz assim: honre seu pai se ele for bom. Honre o seu pai ou a sua mãe se eles forem crentes. Ou se eles fizerem a coisa certa. Não, a palavra de Deus diz simplesmente: honre. Honre pai e mãe para que tudo te vá bem. Simples assim. Honre. Então eu quero falar hoje, especificamente, honre a sua mãe. Honre a sua mãe. Hoje é dia das mães, mas você não precisa e nem pode honrar a sua mãe somente nesse dia, mas todos os dias da sua vida. E eu quero falar algumas formas que você pode fazer isso. E a primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é: ame a sua mãe incondicionalmente. Ou seja, não importando se ela foi ou é uma boa mãe, uma mãe ruim, uma mãe assim ou assado. Amar incondicionalmente significa não ter nenhuma condição para amar. É simplesmente amar. E muitas vezes nós somos enganados achando que o amor é uma emoção, um sentimento. Mas eu quero dizer para você que o amor é uma decisão. Então nós precisamos decidir amar. Decidir amar. Mesmo que a mãe não seja aquela mãe tão amorosa. Mesmo que a mãe não seja aquela mãe tão boazinha. Mesmo que ela seja aquela mãe que não é a rachulita. Aquele arremesso certeiro. E isso, com certeza é necessário. Mas honre. Ah, mas a minha mãe, ela não é cristã, ela não serve o mesmo Senhor que eu, ela não segue os mesmos princípios que eu. Honre a sua mãe. Através da honra, eu já vi tantos filhos ganharem as suas mães e seus pais para o Senhor Jesus. Através de honrar, amando. Então não coloque condições para amar a sua mãe. Simplesmente a ame. Sabe por quê? Foi porque ela resolveu deixar você viver, que você está aqui hoje. Ela não abortou você. Ela decidiu ter você. Eu conheço casos de mães que foram contra todo mundo para poder ter o seu lindo filho, a sua linda filha. Eu conheço tantas mães que foram contra opiniões de médicos e se apegaram à fé no Senhor para poder ter os seus filhos, mesmo correndo risco de vida. Mas a minha mãe errou comigo. Agora eu quero perguntar, você nunca errou? Você nunca errou? Você nunca cometeu um erro
Ah, mas eu erro por causa da minha mãe. Será que não está na hora de você começar a se responsabilizar pelos seus erros, pelas suas atitudes e pelas suas escolhas? Ou seja, honre, amando incondicionalmente a sua mãe. Amém? Ame ela. Ela te trouxe para o mundo. Ela, por mais que ela seja, talvez ela pode ser aquela mulher carrancuda, mas eu tenho certeza que ela te ama. Por mais que ela não saiba falar para você, eu te amo, eu tenho certeza que ela te ama. Sabe, eu lembro que lá na minha casa a gente sempre teve muito amor dos meus pais, mas o falar eu te amo não existia. Mas um dia eu decidi quebrar esse gelo. Eu decidi chegar em casa e falar assim: pai, mãe, eu te amo. E sair correndo. Até que isso se tornasse algo comum e natural. Hoje eu abraço a minha mãe e digo: mãe, eu te amo. Eu abraço a minha avó e falo: vó, eu te amo. Pai, eu te amo. E eles hoje já dizem: filha, eu também te amo. Porque quando os pais não têm esse costume, sabe o que eles respondem no início? Ah, obrigado. Ou então, que bom. Aí você pode dizer: não, mas então a mãe não me ama, o pai não me ama. Não, é porque talvez eles não tiveram isso. Eles não tiveram isso na vida deles. Mas agora você está conhecendo o amor de Jesus. E através do amor de Jesus você pode demonstrar para eles o amor, o teu amor por eles. E o amor de Jesus também sobre a vida deles. Amém? Segunda atitude que você pode ter para honrar a sua mãe é: abrace a sua mãe com amor. Abrace a sua mãe com amor. É como eu falei, quantos de nós, através de um abraço, fomos curados? O medo se foi. A solidão acabou através de um abraço. Quantas vezes, talvez você chegou da escola cheio de problemas, cheio de medos e de inseguranças, e a tua mãe te deu aquele abraço, e aquele abraço te confortou. Ai, que abraço gostoso. Que abraço quente. Que amor maravilhoso. Um abraço cura tantas dores. Abrace a sua mãe. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Eu tenho certeza que você tem tempo. Mas eu não tenho coragem. O Senhor te dará essa coragem. Eu lembro de testemunho de uma pastora que eu conheci. E ela falou que ela, quando ia abraçar os seus pais, eles ficavam assim, ó, eles ficavam duros assim, ó. Mas ela insistiu tanto nesse abraço que um dia eles também começaram a abraçar. Através da vida dela, eles puderam conhecer o amor de Jesus e o amor de um filho para sua mãe e para o seu pai. Um amor de família. Nós não podemos condenar alguém que talvez... Você já parou para ouvir a história da sua mãe? Saber dos sofrimentos dela? Sabe, hoje em dia, os filhos não têm mais esse interesse de ouvir a história dos seus pais, dos seus avós. Eu lembro que antes a gente não tinha celular para ficar lá, né, passando o dedo. Então nós sentávamos numa roda, a minha família, a gente gosta de tomar chimarrão. E lá os meus pais, os meus avós começavam a contar a história deles. O que eles passaram, os desafios, o que eles venceram. E aquilo era tão maravilhoso. Nossa! O meu pai e minha mãe eram os meus super-heróis. Porque tudo que eles passaram e enfrentaram e venceram. E até hoje são para mim os meus super-heróis. Você já parou para ouvir a história da sua mãe? Talvez esse jeitão dela, será que não é porque tanto sofreu no passado?
E através do amor de Jesus na sua vida, você pode levar cura. Através desse abraço, você pode também levar essa cura ao coração da sua mãe. Eu lembro que quando eu me casei, a minha mãe me abraçou e chorou. Sabe por quê? Porque as mães fazem isso. Elas choram, porque só de pensar no que você pode passar. E ali eu ia começar a minha vida, e o medo dela, se eu estava ou não preparada para aquilo, fez com que ela tivesse medo. Eu lembro que quando eu engravidei, a minha mãe me abraçou e chorou, porque ela teve medo da dor que eu ia sentir na hora do parto. Quem sabe hoje a sua mãe precisa de um abraço porque ela tem sentido dores. Ah, mas a minha mãe já está velha. Por isso mesmo, talvez hoje ela não se sinta mais tão útil. Ou o seu corpo hoje está tão dolorido. Enfermidades já estão chegando. Coisas que ela conseguia fazer hoje não consegue mais. E um abraço vai fazer tanta diferença. Abrace a sua mãe com amor. Terceiro, atitude que você pode ter para honrar a sua mãe. Aprecie o que a sua mãe faz ou fez por você. Quantas vezes, eu não sei se você já percebeu, mas quando eu vejo que tem um pedaço de bolo ou um pedaço, um doce, algo que eu sei que os meus filhos gostam, eu vou sempre deixar para eles. Mesmo que eu tenha, talvez, com uma vontade de comer. Sabe aquela vontade de estar babando em cima daquele negócio? Você fala, não, mas os meus filhos gostam, então eu vou deixar para eles comer. Sabe, eu queria tanto comprar aquele sapato, mas os meus filhos estão precisando de tênis. Então eu uso esse velho mesmo, por quê? Porque eu vou comprar o tênis para os meus filhos. Eu queria tanto comprar uma roupa nova, mas, nossa, como os meus filhos cresceram e as calças já estão pela canela. Então eu vou fazer o quê? Eu vou comprar roupa para ele. Aprecie o que a sua mãe já fez ou deixou de fazer, ou está fazendo por você. Aprecie isso. Fale para ela o quanto aquilo foi importante para você. Um simples ato. Eu lembro quantas vezes, quando eu era criança, e nós saíamos, sabe, essas barraquinhas de doce? E nós olhávamos, eu e minha irmã, meu irmão ainda não tinha nascido, olhávamos para aqueles doces e dava aquela vontade de comer, mas quando eu olhava para o rosto da minha mãe, o rosto dela estava tão triste, porque ela não tinha como comprar para nós. Então ela olhava para mim com os olhos cheios de lágrima, e eu dizia, mãe, nem quero. Já comi em casa. O simples fato de não poder dar um doce para o seu filho, algo que o seu filho quer, entristece, machuca o coração da sua mãe. Eu lembro da minha mãe saindo cedo para trabalhar, chegando tarde, para que eu e os meus irmãos pudéssemos ter o melhor. Valorize e aprecie o que ela já fez por você e o que ela ainda faz por você. Por exemplo, hoje, a minha mãe que está fazendo almoço, porque eu estou aqui ministrando e depois eu vou lá almoçar com ela. A gente pensou, não vamos sair no restaurante, só que ela foi mordida por um cachorro. A minha avó está com o braço quebrado. E ela falou, filha, não tem como sair. Então deixa que eu cozinho para você. Mesmo sendo o dia das mães, ela vai cozinhar para mim. Meu Deus, que coração é esse? Que lindo é isso. Aprecie o que sua mãe já fez e faz por você. Quarta atitude que você pode ter para abençoar e honrar a vida da sua mãe. Ouça com carinho o que a sua mãe tem para dizer. Ouça com carinho.
Muitas vezes, né, você pode dizer assim, eu já ouvi filhos dizendo, não, mas a minha mãe não tem nada de bom para dizer. Sabe, na verdade, a minha mãe é até meio tapada, assim, porque ela já ficou lá para o passado, ela não entende as modernidades da vida, os WhatsApps, os Instagrams, os podcasts, ela não entende nada dessas coisas, ela mal sabe abrir o aplicativo no celular. Mas sabe de uma coisa? Até um relógio estragado dá a hora certa 2 vezes por dia. Se ele quebrou às 3 da tarde, às 3 horas, às 3 da tarde e às 3 da manhã, ele vai dar a hora certa. Ele vai dar a hora certa. Então ouça a sua mãe. Ouça o que ela tem para dizer. Porque ela é um ser que te ama e te quer bem. Pare para ouvir os seus conselhos, para ouvir as suas histórias. Tenha esse momento. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, mas a vida é tão corrida e eu tenho tantas coisas importantes para fazer. Entenda que ouvir a sua mãe é algo muito importante. É uma forma de honrá-la, é uma forma de apreciá-la, é uma forma de valorizá-la. Ela se sentirá valorizada, porque está sendo ouvida. Se uma mulher ama que seu marido te ouça, imagine uma mãe como ama que seus filhos ouçam ela. É ou não é? Então vamos fazer isso. Vamos ouvir a nossa mãe. Vamos ouvir, vamos ter esse tempo para ouvir o que ela tem para nos dizer. Para ouvir os seus conselhos. Senta, olha nos olhos dela. Para um momento. Talvez você não tenha esse tempo todos os dias, mas uma vez por semana. Olha nos olhos dela e ouça ela. Ouça ela. Eu esqueci de falar que essa palavra, eu escutei essa palavra da pastora Andréia Huber e amei tanto, e por isso que eu estou compartilhando essa palavra com vocês. Amém? Glória a Deus. Quinta atitude que pode honrar, que você pode fazer para honrar a vida da sua mãe. Ajude a sua mãe com alegria. Entenda que uma mãe sabe quando você está fazendo só por obrigação. Sabemos ou não sabemos, mãe? Quando aquele filho ou aquela filha faz o que ela pediu, batendo o pé, ou reclamando, ou murmurando, ou dizendo que é só eu que faço. Quantas coisas a sua mãe já fez por você? Quantas noites ela não dormiu para poder cuidar de você? Quantas vezes ela queria descansar depois de um dia tão longo de trabalho, mas chegou em casa e foi lavar a sua roupa. Foi fazer comida para você, cozinhar para você. Quantas vezes a sua mãe serviu e quantas vezes ela ainda vai te servir com tanto amor. Olha só o que a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 23, 25, diz assim: que o seu pai e a sua mãe se alegrem, que exulte a mulher que deu a luz, que o deu à luz. Ou seja, dê essa alegria à sua mãe, de ajudá-la com alegria. Que ela possa ver no teu rosto, nos seus olhos, o quanto você está feliz em ajudá-la, em servi-la. Eu pude ter a oportunidade nessa semana, né, como eu falei, a minha avó quebrou o braço, minha mãe foi mordida por um cachorro, estava com a perna machucada, e eu tive a oportunidade de poder ir lá e servir a vida delas, ir lá e ajudar elas. Tão pouquinho que eu fiz, mas eu consegui ver a alegria nos olhos delas, de eu poder estar lá servindo elas. Sabe, que momento maravilhoso.
Muitas vezes a gente pensa que o momento onde o Espírito Santo, o momento onde Deus se alegra conosco é somente quando nós estamos no nosso tempo a sós, no nosso devocional, no nosso momento de oração, ou quando nós estamos aqui na igreja. Mas nós precisamos entender algo, em todo tempo e em todo lugar, nós precisamos servir a Deus e honrá-lo, através das nossas vidas e as nossas atitudes. E o Senhor se alegra quando nós servimos as nossas mães. É um momento onde o Senhor se alegra. Quando vê um filho, uma filha servindo os seus pais, atendendo o pedido dos seus pais com alegria, isso é honra. Então, com alegria, ajude. Adolescente que está aqui, quando sua mãe pedir algo para você, ajude. Sabe, eu já vi filhos, né, quando a mãe está chegando perto, eu não acredito, lá vem ela, já vai me pedir alguma coisa, já vai falar para eu fazer alguma coisa. Essa mulher não me deixa em paz, não me deixa parado, não me deixa sentado. Faz o seguinte, guarda a sua opinião no bolso. Se levante com muita alegria e sirva a sua mãe, porque isso te servirá como benefício na sua vida diante de Deus. Diante de Deus. Imagina só aqueles filhos lavando a louça e glorificando a Deus e falando que bom que é servir os meus pais. Tirando o lixo para fora e falando que bom que é servir os meus pais. Uau! Eu tenho certeza que esses pais serão pais felizes e tão honrados. E tão honrados. Sabe de uma coisa? Quando você se casa, a sua sogra também se torna sua mãe. Aí você pode dizer, não, já não chega minha mãe, agora eu vou ter que carregar minha sogra. Mas é isso mesmo. Quando você se casa, os pais do seu marido ou da sua esposa se tornam também os seus pais. Honre-os. Honre-os. Se você vai dar um presente para a tua mãe, dê também para a sua sogra. Se você vai tomar um sorvete com a sua mãe, tome também com a sua sogra. Honre a sua sogra. Gente, se honrar a mãe é gratificante, imagine honrar a sogra. Imagine a tua sogra te amando, que maravilha! Vai até olhar, né, os homens aí, né? A tua sogra vai até olhar para você e falar: minha filha fez a coisa certa de casar com você. Você é tão lindo. Vai até te chamar de lindo. Eu tenho certeza. A mulher que está aqui, a tua sogra vai até olhar para você e falar: eita, mulher trabalhadeira. Esse meu filho é um homem de sorte. Honre. Sabe as 5 linguagens de amor? Vocês conhecem? Toda pessoa tem uma linguagem de amor. Você precisa descobrir qual que é a linguagem da sua mãe e da sua sogra. E também, né, do seu marido, esposa, de todos que te cercam. Por exemplo, uma linguagem de amor é serviço. Aquela pessoa que, se você lava uma louça para ela, fala: meu Deus, como ela me ama. Como ela me ama. Ela lavou a louça para mim. Né? Por exemplo, eu sei que um dos meus filhos, a linguagem de amor é serviço, porque um dia eu arrumei o guarda-roupa dele, estava lá arrumando, né? Porque é serviço deles, né? Agora já sou mocinho, é serviço deles. Mas um dia eu me inspirei e falei: deixa eu dar aquela organizada, né? Eu organizei tudo. Ele chegou e falou: nossa, mãe, você arrumou minhas roupas. Tão emocionado por isso. Eu falei: entendi. Outra, presente. Aquela pessoa que você dá um bombom para ela, ela se sente tão amada. Outra linguagem de amor, palavra de afirmação. Quando você pode servir, pode limpar, pode fazer tudo, mas, legal. Mas quando você chega para tua mãe e fala: nossa, mãe, como você está linda. Ela fala: nossa, como ele me ama. Como esse meu filho, essa filha me ama. Palavra de afirmação. Outro, carinho.
Aquela mãe que ama ficar alisando e fazendo carícia, e abraça, e beija, e cheira. É toque, carinho. E a quinta, me ajuda aí. Tempo de qualidade. Obrigada. É aquela pessoa que, se você tirar um tempinho para sentar e olhar nos olhos dela e ouvir o que ela tem para dizer, nossa, ela se sente a pessoa mais amada do mundo. Ou então, né, por exemplo, meu marido sabe que às vezes a gente chega em casa, tá aquela bagunça, aquele, né, tanta coisa para fazer, ele fala, Fran, entra no carro. Eu já sei que ele vai me pôr no carro e vai dar aquela voltinha lá na praia, bem devagarinho, para a gente olhar o mar e volta para casa. Esse tempo é um tempo tão precioso para mim. Então faça isso com a sua mãe. Tire um tempinho para olhar nos olhos dela, ouvir ela. Tire um tempinho para isso. Sexta atitude que você pode ter para honrar sua mãe. Lembre-se dela todo o tempo com amor. Quando você for lembrar da sua mãe, lembre dela com amor. E lembre-se dela. Não passe meses sem ao menos ligar para sua mãe. Semanas sem ao menos dizer um oi para ela. Se ela não mora por perto, faz uma ligação. Hoje em dia tem, né, câmera de vídeo, tem ligação de vídeo. Você liga ali, você pode ver o rosto. A tua mãe vai poder ver o teu rosto. Mesmo todo mundo falando, nossa, como ele é feio. A tua mãe vai dizer, oi meu filho, como você é lindo. Né? Tá com vontade de ouvir que você é lindo, liga para tua mãe com ligação de vídeo. Lembre dela. Lembre-se dela com amor. Sabe, às vezes os filhos não querem fazer coisas com as suas mães porque elas já estão meio idosas, então são mais devagar. Então não querem lembrar de estar com elas. Mas quero dizer para você, um dia você nem sabia andar e ela teve paciência de te ensinar. Teve paciência de te ensinar. Um dia você perguntou 300 vezes, no mesmo dia, o que era aquilo. Como, mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? E ela teve paciência de te ensinar e de repetir várias e várias vezes, filho, isso é banana, é para comer. E de novo, mãe, o que é aquilo? É banana, é de comer, come que você vai gostar. E faz bem. Então, assim como ela teve essa paciência com você, tenha essa paciência e lembre dela. Lembre-se dela com amor. Provérbios 31, 28 diz assim, os seus filhos se levantarão e a elogiarão. O seu marido também a elogia, dizendo, não há mulher mais preciosa do que você. Os seus filhos se levantarão e a elogiarão. Lembre-se da sua mãe com amor. Liga para ela, faz uma visita, leva um presente, faz alguma coisa, mas lembre-se dela. E no teu coração, lembre-se dela com amor. E sétima atitude que você pode ter para honrar a vida da sua mãe é: faça questão de lembrar o quanto você precisa dela. Sabe, deixa eu contar um segredo para você. Às vezes a gente fala e ouve a nossa mãe até falando, e nós mesmos falamos, porque aqui nessa casa, se eu não achar o cortador de unha, ninguém acha. Se eu não limpar, ninguém limpa. Se eu não organizar, ninguém organiza. Mas deixa eu contar um segredo para você. Se um dia ela não precisar fazer nada disso, vai ser tão triste para ela. Então, lembre ela que você ainda precisa dela. Sabe? Aquela receita de bolo, liga para ela e fala, mãe, como que é aquele bolo tão delicioso que você fazia?
Estou com vontade de comer aquele bolo, eu quero fazer, manda para mim a receita. Sabe, mãe, ninguém prega um botão como você. Eu estou com uma calça aqui, você pega o botão dessa calça para mim? Mãe, estou com uma vontade de comer aquela tua comida. Mãe, você faz um almoço para mim? Gente, também não é para se folgar, amém? Né? Aquele filho, aquela filha que é de segunda a segunda, né? Também não é para se folgar. Mas lembre a sua mãe o quanto você precisa dela. E quanto o que ela faz é precioso para você. Mas se você ainda mora com ela, agradeça a ela. Agradeça pelo que ela faz por você. Mãe, obrigado, porque todos os dias você cozinha, você limpa, você serve, você faz tantas coisas. E lembre-se de servir ela também. Sirva a sua mãe também. Lembre ela o quanto ela é valorosa. O quanto ela é preciosa. Aí você pode falar, mas a minha mãe está distante. Liga para ela e fala, mãe, eu estou precisando de uma oração, ora por mim. Ora por mim, mãe. Ora, eu estou com dor de barriga, ora para que dor de barriga passe. Mãe, eu estou, sei lá, vou fazer uma prova amanhã, ora para que eu vá bem. Eu vou fazer uma entrevista de trabalho, ora, mãe, para que tudo dê certo. Ora por mim. Ora por mim, me dá a sua bênção. Você pode dizer assim, minha mãe não é cristã, mas pelo menos a bênção dela, com certeza, ela te dará. Mesmo que seja, Deus abençoe, ela fará. Mãe, me abençoa. Mãe, abençoa a minha vida. Mãe, abençoa a minha família. Você é importante, você é preciosa para mim. E eu quero dizer para você, essas foram as 7 atitudes que você pode ter, né? As 7 maneiras de honrar a sua mãe que eu pude compartilhar aqui hoje com você. Mas eu tenho certeza que tem outras, muitas mais, que nós podemos fazer. Mas tem uma que tem algo que não tem presente melhor ou maior que uma mãe queira ou possa receber, que é ver os seus filhos servindo de todo o coração o Senhor Jesus. Ver os seus filhos quebrantados e contritos diante de Deus. Não há presente maior ou melhor para uma mãe do que esse. Não há. E eu quero dizer para você também, talvez a sua mãe não está mais aqui. Talvez a sua mãe já foi morar com Jesus. E você pode pensar assim, eu fiz isso, ou então eu não fiz essas coisas, e agora? Eu não honrei minha mãe e ela já se foi. Olha só como Deus é bom. Lá em 1 Timóteo 5, do 2 ao 4, diz assim, as mulheres idosas como mães, exorte as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião. Olha só, a verdadeira religião que é cuidar da sua família, cuidar dos necessitados. Cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Uau! Então, se a tua mãe já não está mais, honre as mulheres idosas como mãe, as mulheres mais jovens como irmãs. O Senhor ainda nos dá a oportunidade de fazer isso, honrando as mulheres, honrando aquelas pessoas que estão perto de nós. Aqui na igreja hoje tem tantas mulheres aqui, honre a vida das mulheres mais velhas como mães, das mulheres mais novas como irmãs, e a palavra fala com toda pureza. Se você não tem mais a sua mãe, mas tem a sua avó, honre a sua avó.
Você tem tias, honre as suas tias. Honre os seus parentes, amando, cuidando, fazendo a mesma coisa. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus, mesmo na cruz, transpassado de dores, já nos seus últimos fôlegos de vida, ele olhou para aquela mulher que estava ali, olhou para João e falou: João, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Mesmo na cruz, ele cuidou da sua mãe, não deixando ela desamparada, porque ela, já sendo viúva, sem ele por perto, talvez não teria quem cuidasse dela. Talvez não teria tanto cuidado como ele olhou para João e falou: esse é a melhor pessoa que eu posso deixar para cuidar da minha mãe. Então ele disse: João, cuide dela como se fosse tua mãe. Mãe, cuide dele como se fosse seu filho. E deixou ela amparada. Jesus é o nosso maior exemplo. Por gentileza, se coloque de pé. E hoje, nesse dia tão especial, diga para sua mãe que você a ama. Diga que ela é preciosa para você. Sabe, se ela está aqui, vai até ela e dê um abraço. Se ela não está, quando chegar em casa, ou vai até ela e dê um abraço nela. Se é só por vídeo, liga para ela e fala: mãe, eu te amo, você é importante para mim. Quero pedir para vocês colocar aquele louvor, por gentileza. Eu escolhi um louvor para a gente encerrar essa mensagem hoje. Quero que você ouça esse louvor, você, mamãe que está aqui hoje, e entenda o quão preciosa você é para Jesus e para todos que estão aqui. Comece a agradecer a Deus por você ter essa oportunidade de ser mãe. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir?